Marcos 10, ele vai dizer assim no versículo 13: trouxeram então algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, podemos traçar esse paralelo de discípulos que sonhavam com um Messias, general de batalha, que pensava que esse Messias iria dominar tudo, iria sabotar o Império Romano, iria restaurar a glória a Israel. Tanto que esse questionamento é feito por Pedro em Atos dos Apóstolos, quando Jesus aparece ressurreto. A primeira coisa que Pedro pergunta para ele em Atos é: Senhor, agora que o Senhor vai restaurar o reino? Porque eles tinham ainda essa expectativa de que esse reino era terreno. E esses discípulos que pensavam que seriam medidos pela sua proximidade com o Mestre, ou pelo seu tempo de discipulado, ou até pelo fato de terem sido escolhidos, Jesus faz o contrário, como ele sempre faz ao que parece certo aos nossos olhos. Ele chama uma criança e diz: se vocês não forem como essa criança, não entrarão no reino de Deus. É como se eu chamasse o Oliver, a Serena aqui à frente, o Benjamin, e dissesse: se vocês não forem igual a eles, você não tem como ser da casa de vida, não. E se isso causa um choque para a gente nos dias de hoje, quanto mais naquela época, em que inclusive não existia, e eu digo que não deve existir mesmo, pregador mirim, né? Pastor mirim, né? Como a gente costuma ver, né, Marcelão? Na internet por aí. Porque tudo tem o seu tempo determinado, tem tempo para as coisas acontecerem, né? E a gente se tornou expert hoje em dia em bypassar os tempos e as épocas devidas. Mas Jesus, ao fazer isso, faz exatamente o contrário do que se espera em um reino, traçando padrões para Deus que sequer passariam pela nossa cabeça. Quem poderia imaginar que uma criança poderia ser usada como padrão para o reino de Deus, que a faria ser considerada maior em um reino? E aqui está o segredo para o que Deus quer de nós e para nós. E aí, ao ler e meditar nessa palavra, eu fui conduzido pelo Espírito. Eu falei para os irmãos no último sermão, que eu estava fazendo esse sermão ainda, que Deus me levou a observar alguns padrões de comportamento dos meus filhos e, traçando um paralelo com essa palavra de Jesus, entender: Senhor, o que eu preciso aprender com os meus filhos para que eu possa ser aceito no seu reino? E aí é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. E aí eu pude anotar algumas características úteis para quem quer seguir a Cristo. Alguém aqui quer seguir a Cristo? Eita glória, coisa boa. E aí eu simplifiquei um pouco, porque senão o sermão vai ter 2 horas, né? Eu sou discípulo do pastor Pérez, mas meu pastorzão tá se esforçando. Eu tenho que me esforçar também. É, Mamusca? Daqui a pouco eu estou ouvindo o Prossiga também. Primeiro ponto, simplicidade. Já parou para pensar como crianças são simples e como somos nós quem ensinamos elas a serem complicadas? Há muito tempo atrás, Camila era babá de uma criancinha. Tinha 1 ano, né, amor? 2 anos, alguma coisa dessa forma. E aí, naturalmente, eu estava namorando ela nesse período, conhecendo ela, e eu frequentava lá a casa da minha sogra e via o bebê lá, a criança, e aí, como eu sempre gostei muito de criança, eu brincava com a criança. E aí, eu lembro que a gente pegava chocalinho, né? E pegava coisinha que a gente compra lá de plástico em casa, aí gasta dinheiro, compra e tal. O que mais divertia aquela criança era uma garrafa PET vazia. Eu pegava a garrafa PET vazia assim, fazia assim na cabeça dele, pum, aí fazia aquele barulhão. Aí ele ouvia, daqui a pouco ele botava a cabeça assim, de novo, pum, Eu pergunto para os irmãos, quanto custa uma garrafa PET vazia? Por quanto que se compra uma dessas na reciclagem?
Pois é. Uma criança se diverte com uma garrafa PET porque ela é simples. E quem ensina a criança a ser complicada e gostar de coisas caras somos nós. A criança não nasce sabendo o que é Nike, o que é Adidas, o que é Oscar, o que é Reserva, o que é Hugo Boss, o que é Tommy Hilfiger. Ela não sabe. A gente é quem ensina isso a ela. A Serena veste rosa com azul, com verde, com cinza. Ela diz, estou linda, papai. Eu digo, está linda? Porque está mesmo. Mas a gente depois que ensina sobre o padrão de cores aceitável. Paleta de cores. A gente ensina a ela que se ela tem um brinquedo muito caro, ela não deve levar para a escola, porque aí pode compartilhar com os amigos, pode perder. A gente vai embutindo valores na criança que são valores para ela sobreviver ao mundo. Mas naturalmente a criança tem valores, e Jesus confirma o que eu digo, que agradam o reino de Deus. E a pergunta que nós sempre temos que fazer é, quando educamos filhos, quando os criamos, quando pensamos neles, pensamos naquilo que é útil para o mundo ou naquilo que é útil para Deus? Agora, uma coisa é certa, não é porque algo é simples que é fácil de alcançar. Porque existe uma barreira que faz com que a gente não consiga mais ficar contente com o simples. Que barreira é essa? É o pecado, o orgulho. Quanto mais nós crescemos, mais queremos ser aceitos pelos que estão ao nosso redor. Quem na adolescência já não viveu aquela fase, né? Não, pai, eu tenho que comprar o All-Star. Eu estou falando da minha época, né? Porque os roqueiros lá que eu ando, todo mundo usa All-Star. E eu estou usando lá o All-Star na época não existia Shopee, né? Do Saara, né? Daquele do centro da cidade, de R$30. Não, isso não serve. Eu tenho que estar com a blusa preta, eu tenho que estar com a corrente, com o brinco, com o alargador, porque eu tenho que ser aceito por aquela turma. Eu tenho uma foto de cabelo grande, irmão. Depois eu vou compartilhar com os irmãos. Já compartilhei no grupo do louvor, né? Uma foto minha de cabelo grande. Quando eu ainda tinha cabelo, né? Hoje já está começando a ficar em falta. Então a gente quer ser aceito pelos que estão ao nosso redor e muitos passam da adolescência e ainda continuam presos nela, Eric. Ainda continuam buscando a aceitação do mundo, integração no meio, pertencimento em tribos, agradar pessoas. Quando a palavra de Deus nos diz que importa mais agradar a Deus do que aos homens. Isso é algo que uma criança não precisa ser ensinada a fazer. Ela já tem isso dentro dela. Tudo que ela faz é autêntico, sincero, honesto, sem dolo, sem intenção de fazer o mal ou de fazer aquilo que vai desagradar alguém, mas é fruto de pura honestidade e vontade. Essa honestidade, essa sinceridade é algo que nós tínhamos no Éden antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é que o homem, naquele tempo, não fosse capaz de cometer erros. Não tropeçaria, não falaria alguma coisa ruim para Eva, não faria alguma coisa que desagradasse, mas ele não teria consciência disso. E é por essa razão que nós cremos, como todo crente bem instruído na palavra, que toda criança é salva. Por quê? Porque ela não tem consciência de pecado. Então não tem como ela não ser salva. Tanto que diz, né, nos últimos dias, ai de quem estiver grávida, né? Por quê? Porque o bebê salvo vai ser retirado do ventre, vai voltar para Deus. Ele é de Deus. Né? E talvez a mãe que não crê fique. Né? Então, com o passar do tempo, a gente começa a complicar aquilo que é simples. Não porque o simples deixou de ser simples, mas é porque nós nos tornamos complicados. Tem hora que eu mesmo observo minha própria mente, pastor Ulisses, meu coração, e eu digo, rapaz, tem hora que nem eu estou me aguentando, de tão complicado que eu sou. E eu tenho, sabe, irmãos, trabalhado, né? Por isso que esse é um sermão que não é só para os irmãos, é para mim também. Deus fala comigo nesse sentido.
de cada vez mais simplificar a minha vida, simplificar a minha fé, sabe? Simplificar a minha forma de entender Deus, simplificar a minha forma de adorar a Deus. Às vezes Deus dá a oportunidade de eu pregar em outros lugares que tem culturas, liturgias muito diferentes daqui, muito diferentes do que eu fui ensinado, discipulado, vamos dizer assim. E eu tenho aprendido a olhar essas diferentes expressões não como algo que eu considero errado ou certo, mas eu procuro observar como uma criança observaria. Como uma criança observaria um ritmo de música e outro ritmo? Da mesma forma, ela dançaria nos dois. Como uma criança observaria se o fulano está pregando de um jeito ou de outro, se a pregação é expositiva ou textual, ou crítico textual, ou histórico. Não existe essa diferença, porque o que a criança quer é ter Deus, é estar perto. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos, né? Quais são as coisas simples do Evangelho que você tem complicado? Pare para pensar, por exemplo, na história de redenção resumida em João 3,16. João 3,16 todo mundo sabe de cor, não precisa nem botar na tela. Por quê? Que coisa linda, meu irmão. Como é que alguém, em sã consciência, ouve essa palavra, essa história, diz assim, ó, o ser humano nasceu, viveu, foi dado a ele autoridade para dar nome a animais, governar a terra, ele fez tudo errado porque decidiu se afastar do Criador, tentou fazer emendas e mais emendas em cima daquilo que Deus tinha pedido ao homem, que era muito simples. Aí o homem começou a complicar coisas, Deus deu a tábua da lei, aí o sujeito inventa 1 milhão de preceitos em cima das tábuas da lei, aí Jesus resume e fala, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí o cristão, depois do primeiro século, começa a discutir, não, mas peraí, Senhor, mas é para amar a Deus no sábado ou no domingo? Mas e a quinta-feira? Mas a oração é 3 vezes ao dia? Mas é o quê? É na hora 9ª, hora 12ª, hora 6ª? A gente começa a inventar coisas dentro do reino de Deus que são simples. Simples. E aí eu fico pensando, quando eu ouço João 3,16, por exemplo, que é um texto muito resumido, que fala desse amor de Deus e o que Jesus fez por nós, eu penso assim, quem é que seria louco de não aceitar essa mensagem? Quem seria louco de ouvir a história de um Deus que está lá registrado historicamente? Existem evidências históricas maiores sobre Jesus do que muitos pensadores da Grécia Antiga, que a gente até hoje utiliza como fonte de leitura na faculdade, ou seja, onde for, e Jesus tem mais fontes do que essas pessoas. E tem gente duvidando ainda da historicidade de Jesus, né? Se Jesus realmente existiu. Pessoas pagaram com as suas próprias vidas. Nega o que você viu. Não nego, não tem como negar, eu vi. E ao longo de milênios, né, de séculos. Então, eu penso assim, como é que alguém pode ouvir um negócio desse e não entender? Quem seria tolo o suficiente para não correr até Cristo? A mensagem, amados, é tão simples, mas tão difícil de alcançar e germinar no coração humano. Já parou para pensar? Às vezes é difícil até para germinar em crentes. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, pastor, como é que eu vou pregar o Evangelho? Ué, é só você falar. O que Jesus fez na sua vida? O que Jesus fez não só na sua vida, mas pela humanidade? O que a palavra de Deus diz que você tem que dizer para o outro? Como que as pessoas primeiras que pregaram sobre Jesus, o que elas fizeram? Não foi nada extraordinário. Não foi nada absurdo, mas foi um discurso comum que o Espírito Santo transformou em extraordinário nas mentes e nos corações aonde essa palavra penetrou.
Tem uma canção do Baruch, que é muito legal, que ele diz assim, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Só que esse descanso não é a ausência de ações. Esse descanso é entender a finitude e a limitação das suas ações. Mas você tem um Deus que, além das suas limitações, faz o sobrenatural onde você não consegue alcançar. E é aí que está o discipulado no reino de Deus. Pô, eu fui lá e só falei para ele que Jesus ama ele. Eu só falei para ele que Jesus morreu por ele. Eu não dei um grande sermão. Eu não preguei igual o cara lá da internet. Será que Deus vai fazer? Isso só depende dele agora. É meu, somente meu, todo o trabalho, diz o Senhor. E o seu trabalho é descansar nele. Só que por que essa mensagem tão simples, esse evangelho tão simples, é tão difícil de entrar no coração do ser humano? Por causa do pecado, por causa do orgulho. Se você parar para pensar, existem inúmeras coisas nessa vida que são simples, mas extremamente difíceis de se realizar, de conquistar, de assumir. Por quê? Porque o ser humano pode ser uma barreira intransponível no seu coração por conta do pecado. Já as crianças não. Elas são simples por natureza. E quem complica a mente delas somos nós, os adultos. Como já disse anteriormente, em outro sermão, o meu trabalho, primeiro como pai, é não rasurar a história que Deus quer escrever na vida do meu filho. Esse é o meu primeiro trabalho. Porque do meu filho já é o reino. Do Oliver e da Serena, o reino já é deles. Jesus é quem diz. E o que eu tenho que fazer? Eu, como pai, a representação até do próprio Deus na mente dela, porque se Deus é pai, ela vai falar, pô, Deus é pai, quem é meu pai? E eu, como eu já disse anteriormente, o Lutero foi um exemplo que tinha dificuldade de ver Deus como pai, porque o pai dele era uma pessoa ruim. Ou seja, primeiro trabalho meu como pai é não rasurar o que Deus quer escrever. Primeiro eu penso em não atrapalhar, depois eu penso em edificar. Pastor, como é que eu faço para educar meu filho? Primeiro, pense em não atrapalhar Deus. Segundo, pense em edificar. Dá um exemplo claro disso, pastor. Eu conheço muitas crianças, pré-adolescentes e adolescentes que estão doidos para estar na igreja, mas os pais não levam. Os pais atrapalham a obra que Deus quer fazer na vida dos seus filhos. Por quê? Porque são preguiçosos, não se empenham, não se dedicam, não acham que é importante, acham que é mais importante a faculdade, acham que é mais importante o estudo nesse mundo, acham que é mais importante as coisas desse mundo. E não veem que o reino de Deus é a única coisa que vai ficar depois que esse mundo todo perecer. E isso que eu estou falando para os irmãos não é um convite à ignorância, mas à reescalação de prioridades. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar tem que ser a nossa prioridade. E não adianta também deixar ele aqui e ir embora, porque ele está vendo o seu exemplo. Coisas simples, mas tão difíceis de entrar na cabeça do ser humano. O meu primeiro trabalho é não atrapalhar Deus. O segundo é eu edificar em cima daquilo que Deus quer construir. Por quê? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Primeiro, eu penso em não atrapalhar. Depois eu penso em edificar. E quantos de nós não temos visto por aí pessoas que estão estragando crianças por conta de filosofias erradas, apego ao dinheiro, vaidade, prudência, negligência. E Deus quer que nós voltemos à simplicidade. Faça essa oração, irmão, durante esse sermão. Senhor, me ajuda a voltar à simplicidade. É necessário para isso identificar onde têm sido os seus pontos de orgulho
que tem te impedido de viver a simplicidade divina? Onde você ainda quer se afirmar? Onde você acha que ainda precisa de aplausos? Onde você pensa que ainda é necessário estar envolvido na máquina do mundo? Ainda dá tempo de voltar a ser criança pelo poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Precisamos voltar, amados, a ser simples. O segundo é a alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4 vai dizer o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Que palavra boa, né, irmãos? A gente pensa assim, poxa, Deus está falando para me alegrar, é muito simples. O que eu tenho que fazer, Helene? Ficar feliz. Mas é fácil assim? Por que não é fácil? Não é porque a palavra de Deus não é poderosa o suficiente. Não é porque existem coisas mais complicadas que Deus não observou. É porque nós estamos complicando a nossa vida de tal maneira que não conseguimos mais nos alegrar em Deus. Precisamos nos alegrar na dopamina da internet, precisamos nos alegrar nos vícios em séries, precisamos nos alegrar no vício do chocolate, precisamos nos alegrar na comida, na bebida. Está vendo aí? Eu também, pastor. Também. Por que a gente não consegue só se alegrar em Deus? Porque a nossa mente anda muito complicada. Anda muito emaranhada, anda muito cheia. Pastor, estou cheio de coisa na cabeça, estou cheio de problema. Se alguém me perguntar, eu digo, não estou cheio de problema não. Que problema que eu tenho? Problema que eu tenho? Alguns dizem assim, não, pastor, você não pode falar isso. Porque se as pessoas acharem que está muito tranquilo, começa a achar que está tudo bem, começa a achar que é isso, deixa achar. Para mim está tudo bem. Tudo em paz. Tenho uma mulher maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, tenho pão na mesa, tenho um teto para morar. O que eu preciso mais? Aquieta-te, ó alma. Porque anda abatida, ó minha alma. Por que está aí, ó, se contorcendo dentro de mim? Espera no Senhor, ainda o louvarei. Nenhuma criança precisa ouvir isso. Já parou para pensar? Você precisa dizer para uma criança, fica feliz aí. Pô, se alegra aí, dá um sorriso. Qualquer coisa é sorriso. Sabe por quê? A criança naturalmente se alegra com as coisas simples da vida. Se ela estiver, por exemplo, próxima a seus pais, sua alegria está completa. Já levou sua criança para um parque? Bem grande assim, ela vai, corre naquela distância toda, brinca, se diverte, cai no chão, a Serena vocês veem, né? Todo dia ela se esborrasca, bate o nariz no chão, aí daqui a pouco levanta. Normal. Olha, já quebrou também um monte de coisa. Mas volta e meia eles estão lá correndo, eles olham para ver se os pais estão lá. Que é o ponto de segurança. A psicologia explica isso. Escorrem, exploram o mundo, vai, se machuca, faz besteira, volta, mas eles olham para ver se os pais estão ali. A alegria, nesse sentido de uma criança, é contagiante, reconfortante, não é verdade? Não há quem não se alegre ou se acalme na presença de uma criança, a não ser quem realmente não gosta de criança. Porque tem gente que realmente não gosta, né? Sinto dizer isso, mas é a verdade. Você gosta muito da criança assim, quando ela está sentadinha ali assim, ó. Ah, que bonitinho uma criança. Se ela corre, se ela fala alto, se ela vai para lá, se ela vai para cá. Não, aí eu já não gosto. Ué, mas isso é uma definição de uma criança. Não, mas eu... Porque no meu tempo, na minha época, tá bom, deixa a tua época para lá. Fica com o que a criança é. Não estraga ela, não. Deixa a criança ser criança.
vai chegar o tempo da gente ser adulto e ficar assim, ó, chato, complicado, não se alegra com nada, nada tá bom, nada tá perfeito, nunca tem dinheiro suficiente, o carro nunca tá bom, a vida nunca tá boa, tá sempre cansado, tá sempre com dor, tudo tá ruim. A igreja tá ruim, a pregação tá ruim, o louvor tá ruim, o dia tá ruim, o ar-condicionado tá ruim, tá tudo ruim. Eu prefiro ser como uma criança. Aleluia, quem mais? Por quê? Porque quando a gente vira, tem os xiitas e tem os chaatos, né? Aí quando você vira um chaato, você fica assim, nada tá bom, nada tá legal, nada tá bom. Tudo é um motivo de reclamação. Por quê? Porque a gente complicou demais. Só que quando a gente cresce, naturalmente a gente se complica. Mas quando a gente vai para Jesus, Jesus diz, simplifica agora de novo. Você não precisa ser uma criança no corpo de adulto. Não é isso que Jesus está pedindo para você fazer. Mas Ele está pedindo para que o teu coração, a tua disposição, a tua forma de enxergar o mundo seja novamente como uma página em branco, como uma criança é. Para que você possa reorganizar prioridades, reescalar suas emoções, redefinir expectativas, ser mais simples, ser mais alegre. E aí nós temos algo para pensar. Será que eu tenho me alegrado por andar todos os dias na companhia do meu Pai? Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele não está aqui presente na igreja domingo, não. Ele está com você todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, primeira-feira, segunda-feira, domingo-feira, sábado-feira. Está em todas as feiras. Ele está contigo sempre. Ele nunca te deixa. Por mais que, por conta da complicação da nossa mente, do nosso coração, a gente chegue a pensar que Deus não está conosco em algum momento, Ele está sempre ao nosso lado. Quando eu chego em casa, amado, você tem que ver a festa que acontece. Com a mãe é meio diferente, porque a mãe raramente está fora de casa sem as crianças. Mas quando eu chego, às vezes eu estou no telefone com alguém, o pessoal vai ver assim, gente, que festa é essa? Pai! Aí começa todo mundo a conversar, né, amor, ao mesmo tempo. Eu estou chegando em casa, pai, porque eu vi isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz não sei o quê, é a oração. É a oração. A gente deveria ser assim com Deus. Antes da gente pensar em pegar o telefone e reclamar com alguém, a gente deveria chegar para Deus, com o joelho no chão, e dizer, Senhor, assim foi o meu dia. Pô, aquela pessoa me perseguiu. Pô, aquele carro me fechou. Pô, o meu carro deu problema de novo. Senhor, me ajuda. Pô, esteja comigo, o Senhor é meu Deus, o Senhor não vai me abandonar, não vai me deixar, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito. Você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por quê? Porque você está fazendo como uma criança. Já viu como é que a criança é? Qualquer coisa que acontece, irmão, pode ter acontecido a coisa mais ridícula que existe. Ela vai até amanhã. Tá tudo bem, vai dar um beijinho. Ah, tá bom. Sarou, passou, está correndo e brincando de novo. E nós aí, remoendo coisas de 10, 20 anos. Ah, pastor, você não sabe o que essa pessoa fez. Já viram o que se faz com criança? Desculpa ser um pouco pesado. Mas a criança... Eu lembro até que todas as vezes que eu tenho que corrigir meus filhos, acho que é mais doloroso para mim do que para eles. A primeira coisa que eles fazem depois de ser corrigido é pegar um abraço meu. Eu fiz um voto que eu nem ia chorar nesse sermão. Fiz um voto. O homem não chora. O homem Primeira coisa que eles fazem, são corrigidos, eles abrem os braços. Papai... Sabe por quê? Por mais que a vida seja dura, difícil, complicada, ou por mais que a disciplina do Senhor sobre você tenha sido pesada, o colo do Senhor ainda é o melhor lugar para você estar.
Não existe nenhum lugar. Hoje, se a gente falar um A para alguém fora do padrão aqui, a pessoa sai da igreja, vai para outro lugar. Aí diz que o pastor perseguiu, o que fez, o que aconteceu, o que mordeu, o que... Na verdade, a gente falou uma coisa. Falei, irmãos, precisa ser melhor nisso aqui. Ou às vezes a pessoa estava fazendo uma coisa absurda e a gente foi lá e... Pô, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso. Ah, porque o pastor está me perseguindo, o pastor não quer, não sei o quê, o pastor é muito ruim, o pastor é assim, é hipocrisia, a igreja é hipócrita, não sei o quê. Aí se une lá aos ressabiados da internet, né, com a igreja. Aí começa a falar coisas de igreja. Aí uma vez, até na minha antiga empresa, esse assunto correu, né? Ah, porque a igreja. Ô, cabra, quantos dias do teu ano você foi na igreja? Não, só para eu saber, assim, quantos dias você conviveu na igreja? Não, eu fui num culto. Eu fui num culto. Aí, tá bom, mas você sabe que naquele culto ali não tem anjo, não. Só tem ser humano, né? E pode ser que seres humanos cometam erros. Você já ouviu falar disso assim ou não? Acha que é anjo, né? Não, aqui tem anjo. O ser humano pode cometer erros. Não, pastor, parando para pensar, eu não cheguei a conviver, não. Sim, porque a gente está assim, cheio de preconceitos. E o diabo está doido, aí eu entro com o diabo. O diabo está doido para colocar na tua mente, no teu coração, esses pensamentos ruins, esses sofismas, essas ideias infundadas, que quando você vai penetrar um pouquinho mais fundo no tecido da tua mente, você vê que não tem fundamento. Você não acha nem a razão da tua chateação. E o inimigo está aí em derredor, como um leão rugindo, procurando uma presa para devorar. E como é que a gente combate ele? Agindo como loucos? Não, a gente combate ele com alegria, com simplicidade, sendo como uma criança. A criança não tem que tomar cuidado com as influências ou com os espíritos, porque nenhum pode tocar ela, porque ela é do reino de Deus. E aqueles que são de Deus, primeira carta universal de João vai dizer, o maligno não toca. O teu Deus, que é seu Pai, não te abandona. Então por que eu, por vezes, não consigo me alegrar tão facilmente? Com certeza me falta ser como uma criança. Com certeza me falta nascer de novo, para que eu não veja o mundo com a forma de pensar que me foi construída na mente de forma empírica, através das minhas experiências. Os exemplos e situações que não necessariamente tinham o crivo de Deus. Uma criança vive alegre. E, às vezes, até alheia à total dimensão do que acontece ao redor dela. A criança, amado, quando ela sai com você de mão dada na rua, ela não assistiu Cidade Alerta. Ela não viu o Tino Júnior, o Balanço Geral. Como é que ela sai da rua? Despreocupada. Rapaz, que cidade linda, que dia lindo. Meu Oliver fica assim, dia lindo, papai. Que cidade maravilhosa. Que dia foi, sim, filho, é isso mesmo. Cidade maravilhosa, dia lindo. Pô, esse bairro é uma maravilha. Pô, olha aquela árvore, olha aquela planta, não sei o quê. Ele que está errado? Não, sou eu que estou errado. Porque eu estou enxergando o mundo como se Deus não existisse. Eu enxergo a minha realidade como se Deus não fizesse parte dela. Mas eu esqueço que nessa cidade cheia de violência, de índices de morte alto, de roubo alto, de coisas acontecendo, de questões complicadas, existe um Deus que é Emanuel, que Ele está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, meu Deus, não tem como. Ah, pastor, mas eu não estou sujeito a problemas? Faça igual o Spafford, quando compôs Sou Feliz. Perdeu as 4 filhas num naufrágio, conforme eu disse aqui algumas semanas atrás. Não lembro. Mas ele escreveu um hino dizendo: It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma.
porque o máximo que os seres humanos podem fazer é tocar o meu corpo, mas não podem tocar a minha alma. A minha salvação em Cristo está intacta, a minha morada no reino dos céus está garantida, ainda que as coisas não saiam da forma que eu penso ou que eu espero, Deus está comigo e garante o fim da minha jornada com Cristo. Eu não posso chegar aqui e pregar e dizer para você que nada de ruim vai acontecer mais na sua vida. Não tem como afirmar isso. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que há um sujeito, um nome acima de todo nome, que ele garante a salvação da nossa alma. E esse nome é Cristo Jesus, o Senhor, Filho de Deus Pai, sentado à direita do Todo-Poderoso, e que tem a capacidade, é o único que tem a capacidade de salvar a sua alma. E aí temos um ponto-chave. Deus nos mandou andarmos sabidos e cientes de tudo que acontece à nossa volta, ou Ele nos mandou confiar nele e viver como pássaros e lírios do campo? Ele disse: busque conhecimento de tudo que você puder, maior parte que você puder. Tenha conhecimento, fique sabendo de tudo que acontece em todas as ruas do bairro, da cidade. Você precisa disso. Foi isso que Deus disse? Ele diz assim: confie em mim. Porque nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo, que está lá. E Deus cuida dele. Você está inserido no mundo perverso? Sim, mas você tem um Deus bom. Você está inserido num contexto ruim? Deus está contigo. Você não tem o que temer. Citando aqui John Piper, meu velhinho favorito, você é imortal até cumprir o propósito de Deus na terra. Você tem um plano, você tem uma história, Deus a escreveu, e você vai trilhar por essa história. E até você cumprir esse caminho, esse plano que Deus projetou na sua vida, você é imortal. Nós seguimos como lei aquilo que o mundo nos pressiona a viver. De que forma? Eu abro o celular e a internet, baseado no seu algoritmo, naquilo que você passou até mais tempo com a tela do celular parado, ele entende que você tem interesse por aquele tipo de assunto. Se você fica com o seu telefone parado muito em desgraças e notícias, ele vai continuar te mandando isso. A primeira coisa que você abrir o telefone, vai aparecer uma notícia de uma desgraça, de um acidente, de uma morte, de um tiroteio. E aí, esse excesso de conhecimento não está fazendo bem com a sua alma, porque está minando a sua confiança em Deus. Nós seguimos como lei aquilo que o mundo nos pressiona a viver e consideramos como mera recomendação aquilo que o Deus vivo diz na sua palavra. Essa é uma verdade. Aquilo que o mundo nos pressiona, não, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer um doutorado, você tem que isso, você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, você tem que viajar todo ano, você tem que ter o dinheiro, você tem que ter isso. O mundo nos pressiona e a gente abraça. O Deus vivo nos dá ordenanças na sua palavra. E a gente diz: quando der eu faço. Quando, qualquer coisa, qualquer dia, quando eu estiver bem, eu ouço muito isso. Quando eu estiver bem, aí eu vou, aí eu embarco. Defina bem. Defina, estou bem. Difícil para mentes complicadas. Agora pergunta uma criança se está bem. Está bem. Pergunta uma criança se está certo. Está certo. O problema não é o que o mundo é, as coisas que nos apresentam, os problemas e as dificuldades. O problema é como a nossa mente e o nosso coração está se comportando diante das dificuldades. Tem uma frase que é atribuída ao Stephen Covey, mas outros às vezes requerem essa frase para si. Eu, particularmente, posso estar cometendo uma imprecisão, mas eu vou dar a citação aqui. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação e colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Vou repetir.
Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha caráter. Plante caráter, colha destino. Aquilo que você pensa vai se transformar naquilo que você faz. Aquilo que você faz vai se tornar um hábito difícil de vencer, seja ele bom ou ruim. E aquilo que é o seu hábito vai se transformar no seu caráter. E aquilo que é o seu caráter vai definir o seu destino. Estou explicando. Portanto, onde tudo começa? Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a ruim, a desagradável, a maldita vontade de Deus. É isso que Deus diz? Não, é a boa, é a perfeita, é a agradável vontade de Deus. E se Deus está comigo e eu estou com a minha mente renovada, eu não vou observar a vida por aquilo que tem desgraça, por aquilo que tem morte, por aquilo que tem doença. Eu vou observar a vida pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo começa pela transformação da minha mente, o que eu escolho pensar sobre Deus e sobre mim. E aí não é papo coach, porque vocês sabem que eu não sou disso, mas é uma verdade bíblica. Você precisa e eu transformarmos nossa mentalidade todos os dias. E o que Deus nos manda pensar? No que Ele manda nós nos dedicarmos? Existem coisas na Bíblia que são muito simples, muito claras. Vai dizer o seguinte, ó: Deus manda não empenhar a nossa inteligência em enriquecer, nem nos dedicarmos ao trabalho ao ponto da fadiga. Ele manda isso. Não te fadigues para ser rico, não ponhas nisso a sua inteligência. Sabia que a Bíblia está escrito isso? Só que hoje em dia a gente glamoriza e chama de guerreiro aquele que está exausto todos os dias. Mas muitos estão por aí trabalhando diuturnamente, sem se dedicar ao Senhor, achando ainda que são muito nobres por isso. Já parou para pensar? Estou trabalhando muito, pastor, não está dando para ir para a igreja, não. Aí, consequentemente, você não está orando, você não está buscando as coisas de Deus, você está deixando Deus de lado. E você está achando que você é muito nobre por isso. E não é. Você pode ser nobre por mundo, mas para Deus, Ele é como um pai esperando o fim do dia para te encontrar e conversar com você. E talvez Ele esteja te esperando há meses, anos, sem resposta. Mas Ele continua de braços abertos, esperando você para ter um relacionamento com você. Mas há pessoas no meio do povo de Deus que ainda pensam que precisam ser medidas por aquilo que eles têm no bolso. Existe uma frase de Dostoiévski que é muito interessante. Ele diz assim: um homem sem dinheiro e uma mulher sem beleza veem o mundo como ele é. Um homem sem dinheiro e uma mulher sem beleza enxergam o mundo como ele é. Por quê? Porque, de fato, o homem é medido pelo dinheiro. Não é isso? A gente é medido pelo dinheiro. Pelo mundo é. A gente é medido. A gente mede os outros por isso. Você trabalha na empresa tal, o que você é lá? Você está não sei aonde, mas você está de quê lá? É de peão ou de gerente? É ou não é verdade? Eu falo às vezes algumas coisas inconvenientes, me perdoe, né? Mas que são verdades. E uma mulher é pela beleza. Não é isso? Tem gente que... Aí você tem que chegar, né? Não, você está linda, meu amor. Você está linda, linda para lá, linda para cá, linda para cá, linda para cá, linda para cá, linda para cá. Por trás, uma inveja. Você tem que se aceitar como você é. Disse a frequentadora de academia todos os dias, né? Com dinheiro para o botox, dinheiro para o cabelo, dinheiro para... Você tem que se aceitar. A internet, né? Gravando vídeo, você tem que se aceitar como você é. Gastando 30 mil em procedimento todo dia, né? Todo mês.
O mundo é uma farsa. Até quando você vai ficar refém dele? Até quando você vai se medir por aquilo que você tem no bolso? Até quando você vai se medir pela sua beleza? A palavra de Deus vai dizer que que uma mulher não seja conhecida por adornos ou frisados de cabelo, mas pelo justo caráter e procedimento. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem precisa descansar. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus descansou. E Deus não se cansa. Por quê? Porque nós precisamos de tempo de contemplação. E hoje em dia nós estamos tanto no celular que não estamos mais contemplando nada. A gente está dentro do elevador, tipo, puxa o telefone. A gente está sentado no ônibus lá. Aí... A gente está andando na rua, às vezes até dentro do carro, irmãos. Às vezes eu estou andando no carro, só algumas experiências, né? Road trip com o pastor Botino. Aí você está lá no carro, aí eu estou vendo o carro na minha frente assim, ó. Aí volta. Eu falo para Camila, está no telefone. Quando eu corto ele e olho, ele está dirigindo assim, irmão. Que loucura é essa, irmão? Aí eu falo, é um assassino sobre 4 rodas. Se você faz isso no trânsito, a 80 por hora, 60, 50, 40, você é um assassino dirigindo um carro, porque o carro é uma máquina de matar. Foi um acidente. Não foi um acidente. Foi doloso, porque você estava dirigindo quando você estava no telefone. E isso virou normal no nosso meio. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não consegue desligar a dopamina nem para dirigir. Isso é culpa da igreja? Isso é culpa do mundo. Olha outra coisa que Deus nos manda fazer. Deus nos manda nos alegrarmos na salvação que Ele nos deu e vivermos contentes com aquilo que nós temos. Contentai-vos com aquilo que tendes, porque Ele tem dito, não te deixarei, jamais te abandonarei. Apóstolo Paulo, em primeira carta ao Timóteo, no capítulo 6, ele vai dizer, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos nesse mundo, nem nada vamos levar dele. Se tivermos o que comer e com o que nos vestir, estamos... Escola dominical com você. Estamos contentes. Mas aí o que muitos não conseguem? Por quê? Não, eu preciso ter mais. Preciso ter mais. Preciso ter mais. E o problema não é você desejar ter mais ou buscar uma situação melhor de vida para você, estudar mais. O problema não é esse. O problema é você trocar os pés pelas mãos e achar que a sua vida está nivelada pela medida das coisas que você tem. Isso não é bíblico. Terceiro, ele nos manda orar, confiar e descansar nele. Mas cá nós estamos, com medo de ir para a igreja no culto das 6, porque a rua é muito deserta. Com medo de assalto. Mas depende também da programação, né? Que tem programação que vale a pena correr um risco de assalto. Culto da noite, talvez não, né? Talvez não. E viver contente com aquilo que nós temos. Nós estamos, muito temerosos de andar nas ruas, a violência da cidade. Largamos a oração de lado por vezes porque pensamos, no fundo do coração, que vamos resolver tudo na força do braço. E isso é impossível. A palavra do Senhor vai dizer, maldito o homem que confia no homem, vírgula, que faz do seu braço, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Essa palavra não está dizendo sobre alguém que confia em outro é traído. A palavra está dizendo sobre alguém que confia em si mesmo e não chega a lugar nenhum. Deixa de confiar em Deus para confiar em si mesmo. É isso que essa palavra diz. Vivemos tudo ao contrário do que Deus manda, mas ainda assim queremos colher os frutos descritos na palavra. Queremos nos alegrar, mas não trilhamos o caminho bíblico da alegria.
Ainda dá tempo de ser como criança. Não costumo fazer isso não, mas pode falar aí para a pessoa que está do seu lado, ainda dá tempo de ser como criança. Terceiro e último, confiança no Pai. Amados, os meus filhos tomam como verdade tudo o que eu falo para eles. Tudo. Teve uma vez que eu cheguei, olha o absurdo que eu falei, irmãos, e meu filho confiou. Eu falei assim para ele: Oliver, você sabia que a sua avó, a avó Rosângela, ela é apaixonada por Pokémon? Há mais de 20 anos, ela está escondendo o jogo, Oliver. Vai lá dela e pergunta. Aí ele chegou. Vó, está escondendo o jogo, vó? Você gosta de Pokémon? Qual é o seu Pokémon preferido, vó? Aí ela, isso foi coisa do Rodrigo, eu tenho certeza. Meus filhos tomam como verdade tudo que eu falo para eles. Tudo que sai da minha boca tem um peso absurdo na vida deles. Incrível. Na verdade, não deveria nem considerar isso incrível, porque isso é uma das coisas mais simples e comuns que deveria estar impresso nos nossos corações. A capacidade de descansar debaixo da voz do Pai. Ainda que eu os corrija duramente, a primeira coisa que eles fazem depois da correção é buscar meu abraço. Isso falou muito forte ao meu coração esses dias, porque isso me fez refletir. Quando eu sou corrigido pelo Senhor, a quem eu recorro? Eu volto para os braços dele ou eu me rebelo contra ele? Pode ser que exista alguém aqui nesse lugar, nesse culto, nessa manhã, que está revoltado com Deus, que não aceita uma situação que está vivendo, ou até que um ente querido esteja vivendo. Só que, creia, meu querido, que ainda que as tempestades venham, as coisas não estejam da forma como você acha que deveriam estar, que o mundo tenha batido muito em você, ou até Deus tenha te corrigido porque você é filho e não bastardo e Ele te ama, o melhor lugar para se correr depois de uma correção é para os braços do Pai. Deus sabe do seu coração rebelde, mas não existe outro lugar que você possa se alegrar e buscar alento que não seja nos braços do Pai. Volte para o braço dele. Volte para o colo dele. Volte a ter intimidade com ele. Porque ele vai te dar uma luz no meio dessa tormenta. Ele não te deixa só. Ainda quando você decide se afastar dele, ele vai até o seu encontro e pergunta: Elias, o que você faz aqui nessa caverna? Ele te chama para fora. Você é dele. E nada vai mudar isso. Uma criança, ela corre sempre para o pai e para a mãe quando ela está sofrendo. Uma criança sempre corre para o braço dos seus pais. E aí, meus irmãos, eu queria concluir que o Pai está sempre de braços abertos, te esperando para acolher a sua dor, enxugar as suas lágrimas, te alimentar e conduzir você para o caminho da vida. Isso tudo que eu acabei de dizer, algumas coisas até duras, não são coisas para os irmãos, são coisas para mim. Coisas que eu sei que eu sou. Eu sei que eu penso. E não adianta eu me enganar e dizer que não sou assim porque eu sou. Eu preciso todos os dias estar aos pés da cruz. Todos os dias eu preciso estar debaixo das asas do Senhor. No colo de Deus. O pastor Lucas falou algo na escola dominical hoje, que ele diz: eu sei quem eu sou quando eu não tenho Deus. Quando eu estou longe de Deus. Eu falo: cara, eu também sei. E às vezes até me surpreendo com quão mal e ruim eu consigo ser. Mas não precisa ser assim. É só você voltar para o braço dele. É só você ser como uma criança. Você não precisa ser um grande teólogo. Você não precisa ser um erudito. Você não precisa entender o hebraico e o grego. Você só precisa abraçar a mensagem da salvação e tomar como verdade aquilo que Deus fala com você na sua palavra. A palavra do Senhor vai dizer que
há delícias na destra do Senhor, perpetuamente. A presença de Deus não é um lugar de morte, de repreensão, de dor e de dúvida. É um lugar de certeza, de acolhimento, de misericórdia, de compaixão, de discipulado. É um lugar que te tira do abismo e te traz de volta à vida. Não importa em qual abismo a sua mente te colocou nessa manhã. Não importa em qual buraco o teu coração se enfiou, Deus te enxerga ali onde você está. Joga luz sobre as suas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz do Senhor. Você não é bastardo, você é filho. E o seu Pai é perfeito. Ele é perfeito. Ser como uma criança, o mistério de louvor pode vir à frente. Ser como uma criança é receber Jesus no seu coração. É ter a plena certeza de que o Pai tem o melhor para você. E que tudo que Ele nos ordena é para que tenhamos vida. E vida eterna. Para a glória de Deus.